abrir a sua Bíblia para Marcos capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Marcos 4, de 1 até o verso 3. Convido os irmãos a se colocarem em pé comigo e vamos ler este texto, meus irmãos, esta passagem bíblica. Marcos, segundo o Evangelho, Marcos 4, de 1 até o 3. Quantos acharam? Amém? Vamos ler. Diz assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto do mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar na tua casa, pelo privilégio, pela honra de estarmos juntos cultuando ao Senhor nesta noite. Não só os que estão aqui, mas que estão em casa conosco. Pai bondoso, queremos pedir desde já pela vida do irmão Bruno e família, que o fim de semana seja uma grande bênção, a presença do teu servo conosco. Queremos também já rogar pelo clube bíblico. Nosso desejo é ganhar almas para o Senhor Jesus. E crianças precisam de Jesus. E adolescentes, meu Pai, o Senhor sabe, precisa do teu filho. Ajuda-nos nessa empreitada. Que o Senhor esteja à frente conosco. Levante obreiros para nos ajudar a ganharmos crianças para o Senhor Jesus. Pai bondoso, pedimos também pelos dízimos e ofertas levantados nesta noite, que seja para o uso do Senhor. Abençoe cada dizimista, abençoe todo aquele que quer dizimar e não pode devido a não ter um trabalho, que o Senhor possa abrir a porta para este teu servo, para que com alegria ele possa devolver o que pertence ao Senhor. Rogamos também pela obra de missões, pelas ofertas missionárias. Pai bondoso, abençoe todo aquele que entende que é necessário, a obra de missões carece, os missionários carecem de investimento em recursos, em valores, para sustentarem as suas famílias. Pai bondoso, obrigado porque esta é uma igreja missionária. E aqueles que ainda não fazem parte deste projeto, que o Senhor trabalhe no coração, que eles possam se unir a nós neste investimento, não investimento em algo terreno, mas investimento em almas para o Senhor Jesus. Ó Pai bondoso, assim oramos pela Tua palavra hoje à noite, fale ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Que tipo de solo é o seu coração? É uma pergunta, que tipo de solo é o seu coração? Meus amados irmãos, uma das coisas, que me impressiona no Senhor Jesus, entre muitas, é a sua constância. É a sua constância e também o seu esmero em ensinar a palavra do Senhor, a sua palavra. Nós sabemos que o Senhor Jesus, de uma forma muito intencional, passou os seus anos de ministério ensinando a sua palavra. E ele, meu amado irmão, ele escolhia também lugares públicos para ensinar. E quando ele estava em lugares públicos, logo ali se ajuntava uma grande multidão. E esta multidão estava ali para ouvir as palavras do Senhor Jesus. É impressionante de como o Senhor Jesus sempre pensava nas pessoas,
nos seus ouvintes. Esse texto que nós lemos, meus amados irmãos, o Senhor Jesus estava à beira-mar. Chegou-se ali uma grande multidão para poder ouvi-lo, e o Senhor Jesus foi obrigado a pegar um barco e fazer deste barco o seu púlpito, aonde ele pregou a palavra de Deus. Ele ficou sobre o mar e a multidão próxima ao mar. Ali então todos puderam ouvir os ensinamentos do Senhor. Mas o Senhor Jesus também, ele sempre deu de si nos seus ensinos. Interessante que em João 17, na sua oração intercessória, ele diz ao Pai: Pai, eu dei-lhes a tua palavra. E ele entregou a sua palavra com autoridade. Ele entregou a sua palavra usando todos os recursos para que pudesse chegar ao coração da multidão. Ele remiu o tempo, ele aproveitou o tempo, ele trabalhou duro. E tudo isso ele fez com entusiasmo, tudo isso ele fez com dinamismo, e tudo isso ele fez com excelência. Deveria ser muito bom estar perto de Jesus. O dinamismo deste homem em ensinar a sua palavra. Mas há uma questão. O Senhor Jesus, ele sempre conhecera o coração dos seus ouvintes. Ele conhecia o coração daquela multidão. Ele conhecia o coração do menor, Lucas, até o maior. Ele conhece o coração daqueles que ouvem a sua palavra. Ele sabe como nós recebemos a sua palavra. Ele sabe qual é a reação do nosso coração quando nós somos expostos à sua palavra. Ele sabe como está o seu coração hoje à noite. Meus amados irmãos, Jesus então ele vai contar uma parábola aqui. Parábola nada mais é explicar, dar ao povo uma cena conhecida para eles, para trazer dessa cena conhecida algumas verdades espirituais. E através da sua parábola, ele obrigava os ouvintes a pensar. Fica assim, mas o que ele quer dizer com isso? Então eles pensavam. Para alguns, as parábolas eram uma janela aberta, mas para outros, as parábolas eram uma janela fechada. Não conseguiam entender. E aqui em Marcos 4, o Senhor Jesus vai contar a parábola do semeador. E aqui ele vai trabalhar os tipos de solo do coração daqueles que ouvem a sua palavra. E ele vai trazer nesta parábola 3 componentes. E nós vamos olhar para esses 3 componentes da parábola do semeador. Vamos continuar a leitura, verso 3 até o verso 8, vamos comigo? Diz assim: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e a outra caiu entre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas logo saiu o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, amém? E um produzia 30, outro 60, e outro 100. Que maravilha! Quais são os componentes desta parábola? Nós vamos ver. O primeiro componente é a semente. A semente é a palavra. A palavra é algo magnífico. A palavra é algo extraordinário. É ou não é? Claro que é.
Veja o que diz João 6,63. João, Evangelho de João 6,63. João 6,63. Diz assim, o próprio Jesus falando, ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ao ouvir a palavra ela cria desejos espirituais na alma do homem. E não somente isso, cria vida. As palavras de Jesus, elas são cheias do seu próprio Espírito, o Espírito de Deus. A palavra de Jesus dá vida. A palavra de Jesus ou a palavra do Senhor não são letras mortas. Não são palavras jogadas no ar, meus amados irmãos. Quando o homem aceita pela fé a palavra do Senhor, esta palavra traz um agir profundo naquele coração, e aquela palavra transforma a vida do homem. E a palavra, ela é um instrumento de transformação, ela é um instrumento de salvação. A palavra de Deus é comida espiritual, ela dá vida, Vitor. Jeremias falou muito bem disso. Jeremias, o profeta Jeremias, ele descobre as propriedades da palavra. Ele vai dizer: achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Essas são as propriedades da palavra. Ela traz gozo, ela traz alegria, ela traz vida, ela traz transformação. Esta é a semente. Não há vida fora da palavra. O homem que quer viver uma verdadeira vida deve se viver por meio da palavra. Esta é a semente extraordinária, magnífica, esplêndida, gloriosa, transformadora. Louvado seja o Senhor. Mas aqui há um outro componente: o semeador. O semeador aqui, de uma forma direta, é o Senhor Jesus. Mas de uma forma indireta, são todos aqueles que recebem a semente. Ou seja, indiscutivelmente, você é um semeador. Eu sou um semeador. Porque nós temos a semente. É todo aquele que tem o privilégio de ser o portador da semente. É todo aquele que tem o privilégio de semear esta semente. Eu lembro muito bem quando eu morava com meu pai, com a minha mãe. Meu pai tinha um paletó. E nós sempre moramos na fazenda. E ele sempre pegava um pedacinho de terra para fazer horta, irmã Juliana. E no meio das hortas eles plantavam alguns pés de milhos. Mas às vezes eu ia mexer na gibeira. O que é a gibeira, Pídio? O bolso, né? Meu filho, olha a gibeira do meu paletó lá. Eu ia ver na gibeira, havia algumas sementes de milho, que por alguma razão ele não semeou. Aquela semente, meu amado irmão, ficava lá, sumia, apodrecia. Mas a semente que ele havia lançado, daquela semente nasceu um pé de milho. Do pé de milho nasceu umas 4 a 5 espigas, e em cada espiga centenas de milho. A semente que floresce, a semente que frutifica, é a semente que é colocada no solo. E quem coloca a semente no colo é o semeador. Você e eu somos o semeador, querido.
Se você tem a semente, se você tem a palavra, a sua missão, a sua vocação, Deus o chamou para semear a semente, aonde você estiver. Versículo 3, veja o que ele diz. Volta lá, Marcos 4, verso 3. É o que está aqui em cima, o versículo. Veja o que ele diz. Ouve, eis que saiu o semeador a fazer o que, irmãos? A semear. Ele é o portador da semente. Ele sai com um propósito. Qual o propósito do semeador a não ser semear? Essa é a sua missão. A função dele é semear. Mas ele não é responsável pelo crescimento, pelo brotar da semente. Mas indiscutivelmente, nós somos os semeadores. Meu irmão, você é um semeador, querido. Entre a sua família, entre os seus amigos, entre o seu vizinho, você é um semeador. Você tem a semente. Lembra do meu pai? A semente que não semeava, elas vão se perder, elas vão embora. Mas a semente que você semear, vai crescer, vai frutificar. E você não é responsável para fazê-la brotar. Você é responsável de semear. Terceiro componente aqui, desta parábola. O terceiro componente, meus amados irmãos, são os 4 tipos de solo. Esses 4 tipos de solos que estão nessa parábola, ela representa a reação do coração dos ouvintes da palavra. Ela representa a reação do coração dos ouvintes da palavra. Naquela ocasião não havia máquina que semeava. Naquela ocasião o semeador, ele semeava à mão. Então ele ia para o campo, amados irmãos, lançando sementes, lançando punhados de semente. Ele tinha uma bolsa, olha lá, olha a bolsa dele. Ele tinha uma bolsa onde estavam as sementes. Uma bolsa passada, pendurada ali no seu ombro. E ele lançava aquela semente com abundância. E ele obtinha que grande parte da semente caísse em boa terra para que lhe assegurasse a colheita das suas sementes. Mas, inevitavelmente, ele não podia controlar algumas sementes. Inevitavelmente, algumas sementes iriam cair em algum solo. Algum solo que não ia produzir. E Jesus vai citar estes solos aqui, representando o nosso coração, o coração do homem. Versículo 15. Versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Aqui está o primeiro tipo de solo. Aqui está o primeiro tipo de coração. Esse solo é o solo endurecido. É o solo que está junto do caminho. É o solo onde o homem pisa. Este solo representa o coração endurecido. A semente lançada neste solo, ela fica sobre a terra. E a palavra de Deus diz que Satanás, ele tem a urgência de tirar essa semente, de arrebatar essa semente. Veja a parte A do versículo 15, que interessante. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Eu vejo até aqui, meus irmãos, uma grande vitória sobre Satanás. Por quê? Porque ele está falando de pessoas que a semente foi semeada. Ele está falando de pessoas que ouviu a palavra. Meus irmãos, receber a palavra, ouvir a palavra, é uma grande vitória.
Ele não quer que as pessoas nem ouçam a palavra. Você ter chego hoje à noite aqui, irmã Juliana, é uma grande vitória, filha. É uma grande vitória porque Ele não quer que você nem ouça a palavra. Tantos de nós podemos contar experiência de problema, Laércio, que ao sair de casa para ir para o culto, acontece algo. Você está aqui já é uma grande vitória. Você que está em casa ouvindo essa transmissão é uma grande vitória, porque somente eu e o Lucas e talvez o Vitor sabe os problemas que nós enfrentamos aqui. Cada dia é um problema, não é, Lucas? Não quer passar a imagem, é o áudio que está ruim. Ele não quer que as pessoas ouçam acerca da palavra. Então, primeiramente, há uma vitória aqui sobre Satanás. Mas ele não sossega, ele não para, ele não desiste. Veja a parte B do versículo. Mas em quem a palavra é semeada, mas tendo ele ouvido, eles ouviram, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Meus irmãos, quando a palavra de Deus é lançada no seu coração, existe uma batalha espiritual muito grande. Para que o seu coração não seja uma boa terra. Ele não quer que a semente cresça e frutifique para a glória de Deus. E por que ele quer tirar essa semente? Porque ele sabe dos benefícios que a semente traz no seu e no meu coração. Ele sabe o benefício que a semente vai trazer ao reino de Deus. A semente pode trazer arrependimento, ele não quer que o homem se arrependa. A semente vai levar esse homem para a vida eterna, que ela frutificar. Por isso ele tem pressa. Logo, urgentemente. Por que ele quer tirar logo? Vá que o seu coração amoleça. Vá que o Espírito Santo de Deus te convença. Então ele pensa, eu tenho que tirar logo esta semente. Meus amados irmãos, aqui mesmo, logo ele quer tirar a semente que você está ouvindo hoje à noite. Ao sair da porta, logo ele quer tirar. Ao chegar em casa, ela talvez esteja na mente, está descendo para o coração, logo ele quer tirar. E ele tira, você nem percebeu, já foi embora, esqueceu, sumiu da mente. Por isso, meu amado irmão, que você deve ter o coração mole pelo Senhor. É por isso que eu e você devemos dar guarida à palavra de Deus. É por isso que nós devemos ter um coração fértil para hospedar a palavra de Deus no nosso coração. É por isso que o meu coração deve ser receptível. É por isso que o meu coração deve ser adubado pelo Espírito Santo de Deus. Que tipo de solo é o teu coração, querido? O teu coração é um coração endurecido? Que tipo de solo é o teu coração? Qual é o segundo tipo de solo? Verso 16. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Interessante que este solo aqui, que cai a semente sobre pedregais, esta semente ela nasce rapidamente, ela cresce. Só que é o seguinte, ela não tem terra, porque está sobre a pedra, e ela não cria raiz. O que acontece? Vem o sol, e o sol começa a queimar esta semente. Que tipo de coração é esse? Esse é o solo sensível, ou melhor, superficial. Esse é o coração superficial. Pessoas, meus amados irmãos, que ouvem o Evangelho e abraçam com entusiasmo. Pessoas que ouvem o Evangelho e recebem com prazer, aquela euforia, e você fala para aquela pessoa, nossa, agora vai. O pastor fica feliz, a igreja fica feliz, e você fala, agora vai.
E ela recebe a mensagem do Evangelho, a mensagem que foi pregada no vapor da emoção, mas sem algo, sem reflexão. Ela recebe a mensagem, amados irmãos, sem considerar a abnegação que um discípulo de Jesus precisa fazer. Ela recebe a palavra sem considerar o preço do discipulado. O Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Sabe que coração é esses? São corações entusiastas. Ele fica entusiasmado. Mas o que acontece? As provas vão vir. Vem ou não vem? As provas vão vir, as tentações vão chegar, as provações começam a queimar. Ela começa a queimar o seu coração, ela começa a vir sobre a sua vida. E a pessoa procura o pastor: pastor, eu pensei que ia melhorar, mas está ficando pior, pastor. Começam as perseguições, é a família, é o amigo, é os vizinhos. Começa uma pressão sobre ele. Veja a parte C do versículo 17. Mas não tem raiz em si mesma, antes são temporários, depois sobrevindo o quê? Tribulação ou perseguição, por causa da palavra. Temos que lembrar que aquela perseguição é por causa da palavra. Aquela pessoa não entende que ela tem um tesouro no seu coração, na sua vida. Como diz João 6 lá, a palavra é espírito e vida. E ela não suporta a tribulação e a perseguição e logo se escandaliza, murcha, enfraquece na fé. E Jesus vai dizer: estes são temporários. A decisão feita, que ela fez, as entregas que ela fez, o desejo que ela tinha de servir, a fé que lhe foi acrescentada, a esperança que foi colocada no seu coração, tudo aquilo que a palavra trouxe, começa a não ter mais sentido. Mas irmão, pastor, não faz mais sentido. Que tipo de solo é o seu coração, querido? Esse é o seu coração? Um coração superficial? Que vive da emoção? Quando vêm as provas, você não suporta. Você escandaliza, murcha, enfraquece a sua fé. Que tipo de solo tem sido o seu coração? Terceira solo. Verso 18, queridos. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Sabe que solo é esse? Esse é o solo, amado irmão, ocupado. Esta semente aqui, ela traz uma alegria ao semeador no início. Porque essa semente aqui, ela que cai entre os espinhos, ela nasceu, ela cresceu. Ela cresceu, Vitor. Ela nasceu. Mas a força do espinheiro era tal sobre ela, que não permitiu que o sol, não permitiu que os nutrientes necessários para ela frutificar, chegasse até ela. E aí, meus amados irmãos, o espinho foi sufocando. O espinho foi sufocando. Foi sufocando. E não permitiu que ela frutificasse. E Jesus vai comparar este solo com os corações, amados irmãos, ocupados e concorridos. Ele vai dizer que estes são aqueles que recebem a palavra. Mas veja o verso 19. Mas os cuidados deste mundo, primeiramente aí,
Ele diz que estes são que recebem a palavra e a semente brota e a semente cresce, mas a atração deste mundo, as luzes deste mundo, os efeitos, Vitor, deste mundo, o atrai. Ele quer ser crente, mas ao mesmo tempo ele quer ser amigo do mundo. Ele quer agradar o mundo, meus amados irmãos. Ele quer desfrutar dos benesses da igreja de Cristo. Ele quer a bênção de Cristo. Ele quer a cura de Cristo. Ele quer que Cristo cuide dos seus problemas. Ele quer que Cristo faça dele uma pessoa próspera. Mas ao mesmo tempo ele ama o mundo. O coração dele é um coração dividido. Ele não é só de Jesus. Ele não entregou a sua vida incondicionalmente a Jesus. E Jesus quer exclusividade. Louvado seja Deus. Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mas não só, veja o verso 19, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, não só o mundo, mas o fascínio das riquezas, a falsa sensação de segurança. Ele não tem tempo para Deus. Um dia eu vou. Ele começa a procrastinar. Eu tenho que cuidar primeiro de juntar. Eu quero. Ele começa a trocar os tesouros celestiais pelos tesouros deste mundo. Ele luta desesperadamente para construir aquilo que um dia ele vai deixar aqui. Não vai levar para ele. Nós sabemos que o problema não é o dinheiro ou a riqueza. O problema lá é o amor ao dinheiro e o amor à riqueza. É o amor aos prazeres. Veja o finalzinho do verso 19. Vou ler todo o 19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Meu amado irmão, que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo? Porque pode ser o meu coração, porque eu estou tão apegado neste mundo que eu não tenho tempo de servir a Deus. Eu não tenho tempo de vir ao culto. Eu não tenho tempo de me dedicar os meus talentos, aos meus dons ao Senhor. Pode ser o meu coração. Meu amado irmão, em nome de Jesus, que tipo de solo é o seu coração? Sua dedicação mostra o tipo de solo do seu coração. O seu compromisso com o Senhor mostra o tipo de solo do seu coração. É o coração ocupado. É o coração que tem fascínio por algo que vai ficar, que é passageiro. E o último solo. Versículo 20. E estes são, louvado seja Deus, e estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100. Graças a Deus, este solo é o solo frutífero. É o solo frutífero, é a boa terra que o Senhor Jesus está falando. Nasceu e frutificou. Louvado seja Deus, irmãos, que há coração preparados, há corações adubados, há coração cujos nutrientes da graça do Senhor favorece para que a semente cresça, para que a semente desenvolva, para que a semente frutifique e floresça para a glória do Senhor Deus. A Bíblia diz que este solo produziu 30, 60, 100 por uma semente. Olha só isso, meus amados irmãos. Você pode ter este coração fértil, meu querido. E é o desejo de Deus, onde a palavra de Deus cair,
Você pode ter esse coração, onde Deus é glorificado por meio da sua vida, onde você vai nascer de novo se você tiver um coração fértil, se ainda não nasceu, onde você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É isso que a semente faz num coração, num solo fértil, aonde você é santificado, aonde você vai em força, em fé, sendo transformado de glória em glória. É isso que a semente faz. Ele me dá fé, força em força, e eu sou cada dia por esta semente transformado de glória em glória, porque a semente é uma semente viva. E ele esculpe em mim a beleza de Jesus. Ela esculpe em mim a beleza do nosso Mestre, e nós somos cada dia por esta semente transformada à imagem de Jesus. E Ele faz uma obra belíssima no nosso coração e na nossa vida, nos moldando, nos preparando para encontrarmos com a noiva, ou melhor, nos encontrar com Cristo, fazendo de nós uma noiva pura, santa e imaculada. É isso que a palavra de Deus faz no nosso coração, quando o nosso coração é uma boa terra. É este o momento, querido, de você pensar: como é o meu coração? É um coração aberto, receptivo, sincero, preparado? Um coração que anseia mais pela palavra do que pela correria deste mundo? É muito lindo o Salmo 19, diz que ela é mais desejável do que o ouro, sim, do que muito ouro puro, e é mais doce do que o mel, do que os destilados favos. Esta é a palavra. E hoje é a noite de tomar uma decisão, de receber esta palavra, de deixar que o seu coração seja um coração de boa terra, para que você frutifique, produza para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que tipo de solo é o seu coração? É um coração fértil? É um coração frutífero? O desejo do meu coração como pastor é que o seu coração seja um coração de um solo fértil, para a glória do Senhor. Não permita que nada neste mundo, irmãos, ocupe o lugar da palavra de Deus no seu coração. Senhor, eu quero ter o meu coração um terreno fértil. Eu quero que o meu coração seja uma terra boa, porque eu quero produzir. No nome de Jesus, que toda semente caída no meu coração, ela possa vingar e venha produzir uma por 30, 60 e 100, para a glória do Senhor. Vamos orar? Soberano Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra hoje à noite. E a Tua palavra veio colocar em prova o meu coração hoje à noite. A Tua palavra veio fazer com que eu olhe para dentro hoje à noite. Porque esses corações não estão lá fora. Esses corações estão dentro das igrejas. Oh, Pai bondoso, em nome de Jesus, faça do meu coração, do coração dos meus irmãos, uma terra boa, fértil, para a glória do Senhor. Oh Deus, não permita que o nosso coração seja um coração endurecido, superficial e ocupado com as coisas deste mundo, aonde a Tua palavra, onde a semente logo é sufocada e eu não tenho tempo para o Senhor. Oh Deus bondoso, hoje à noite, joga o adubo, Pai, do Teu Espírito Santo que prepara a terra. Prepara a terra do meu coração, do coração dos meus irmãos. E que hoje possamos entregar o nosso coração ao Senhor
e dizer: Senhor, eu quero ter um coração fértil, eu quero produzir para o Senhor. Que a tua palavra, ao cair em mim, venha produzir 30, 100, 60 e 100 por um. Faça isso no coração dos meus irmãos hoje à noite, para a glória do Senhor. Meu irmão, Deus falou ao seu coração hoje à noite. Deu para você olhar para verdadeiramente para o seu coração. Quando eu fico pensando, irmãos, sobre as riquezas aqui que o Senhor Jesus fala neste mundo, eu vejo que a Covid veio para levar muitas pessoas a sondar o coração. Porque não existe dinheiro, não existe poder, não existe nada, provou que não existe nada neste mundo que possa substituir o Senhor Deus, que tudo é passageiro. Não importa o que nós temos, mas sim o que nós somos por meio de Jesus. E a Ele devemos dedicar a nossa vida. Se alguém quer que eu ore por você em relação a nesse sentido, pastor, ore por mim, eu quero ter um coração mais fértil. Ore por mim, levanta a sua mão. Alguém, louvado seja Deus, meu querido irmão. Há mais alguém? Eu quero mais. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Continue trabalhando na nossa vida. Nos dê sede por ela cada dia. Ela é fantástica, extraordinária e gloriosa. Que ela seja o meditar do nosso coração todas as manhãs. E que ela venha trabalhar na nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus.